Olá, sou a professora Jéssica e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre português. Em específico, falaremos sobre o conceito de frase, oração e período. Frase, então, é todo enunciado linguístico que tem sentido. Eu não preciso necessariamente ter um verbo nesse enunciado. Quando eu digo a frase parabéns, aqui eu tenho sentido, eu sei que eu estou parabenizando, a gente entende que está se parabenizando alguém, então aqui nós temos uma frase, como também na palavra, frase, cuidado, quando eu digo cuidado, se é passado sim uma mensagem e se tem um sentido, então por isso também é considerado frase. Assim como em ele está cansado, é frase aqui, a diferença é que eu tenho o uso de verbo, eu tenho ali está, o verbo dessa oração, como a gente vai ver agora, que a oração, ela é então todo enunciado, toda frase que contém verbo, então para eu ter uma oração eu preciso ter um verbo, então é bem importante a gente destacar isso, sem verbo eu não tenho uma oração, posso ter frase, mas não tenho oração. E eu posso também ter uma frase, eu posso ter um enunciado com mais verbos, ou seja, com mais orações, então eu tenho um período, o período, para eu ter um período eu preciso ter então no mínimo uma oração, uma, duas, três ou mais orações. Então aqui a gente também tem a classificação desses períodos, o período ele pode ser simples ou composto, vai depender da quantidade de oração que eu tenho nesse período, se eu tenho apenas uma oração, se trata então de um período simples. Se eu tenho duas, três ou mais orações nesse período, eu vou estar falando então de um período composto. Como no exemplo aqui, quando eu digo Capitu dormia na sala, aqui eu tenho a presença do verbo dormir, então eu tenho Capitu dormia na sala, aqui eu tenho apenas uma oração, apenas um verbo, então aqui se trata de um período simples, diferente aqui de raspou, achou, ganhou, aqui eu tenho três orações, porque eu tenho três verbos, raspar, achar, ganhar, então esse aqui se trata de um período composto. Para a gente estudar então a oração, a gente precisa ter então o conceito, compreender esses termos, a gente vai ver termos essenciais, termos integrantes de uma oração, como aqui no caso do sujeito, a gente vai ver que numa oração eu tenho o sujeito e predicado, são os termos essenciais, sujeito, é de quem se fala numa oração, e ele vai ter ali uma classificação, sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado, sujeito oculto, ou até mesmo oração sujeito inexistente ou oração sem sujeito. O sujeito simples vai ser quando eu tenho um sujeito que apresente apenas um núcleo, então antes de começar, o que é um núcleo do sujeito? Todo sujeito vai ter um núcleo, ou seja, uma palavra base, uma palavra mais importante, e esse vai ser então o núcleo. Como aqui no exemplo, a madrinha de Carolina teve um infarto. Quando eu tenho essa oração, para analisar então essa oração, eu preciso encontrar o sujeito. E a gente costuma, para fazer isso, quando a gente tem dificuldade de encontrar, a gente costuma fazer aquela perguntinha, tá, mas quem teve um infarto? A madrinha de Carolina. Então eu estou falando da madrinha da Carolina. Então tudo isso é o meu sujeito. Só que eu quero saber qual é o núcleo desse sujeito. É a palavra mais importante, então, é a palavra base, que é madrinha. A madrinha de Carolina, madrinha é então o núcleo desse sujeito. Então aqui, se eu tenho madrinha, é ela que teve o infarto, eu tenho apenas um núcleo, então aqui eu tenho um sujeito simples, se eu tivesse dois ou mais núcleos, eu teria um sujeito composto, o sujeito indeterminado é aquele que a gente não consegue identificar dentro da oração. O sujeito então oculto é aquele que a gente não vai conseguir identificar o todo, mas ele está subentendido na frase, quando eu digo abraçamos as colegas com carinho, aqui quando eu tenho abraçamos,
né? Quem abraçou? Eu tenho aqui um sujeito, então, oculto, né? Ele não está evidenciado, mas eu sei pela conjugação verbal, pela desinência verbal, né? Nós abraçamos. Então, por isso, esse sujeito, ele é oculto. Predicado, então, né? O predicado é o outro termo essencial da oração. A gente vai ver que é tudo aquilo que se fala a respeito do sujeito, né? Então, a gente vai ter também núcleo no predicado, ou seja, palavra base e palavra mais importante, né? E esse núcleo é que vai nos dizer que tipo de predicado nós temos na oração. Se ele é um predicado verbal, se é um predicado nominal ou se é um predicado verbo nominal, né? Nós temos três, né, tipos então de predicado. Então aqui, quando eu tenho um predicado verbal, é quando eu tenho um verbo de ação como núcleo do meu predicado, como palavra mais importante, como palavra em destaque, né? Como eu tenho aqui, o meu gatinho morreu, né? O meu gatinho, ele é o sujeito, morreu o predicado. Aqui eu não tenho até mais informações nesse predicado, mas aqui eu tenho o verbo morrer, uma ação, então, como núcleo. Então, aqui se trata de um predicado verbal. E aqui, falando de predicado verbal, a gente também precisa falar, né, brevemente sobre transitividade verbal. Tá? Porque se eu tenho um verbo de ação, então, como núcleo, né, de predicado verbal, então eu vou ter ali o verbo transitivo ou intransitivo. Né? O verbo intransitivo é aquele verbo que ele não precisa de um complemento para ter sentido, diferente do verbo transitivo. É aquele verbo que vai precisar de um complemento, né? Ele não vai ter sentido sem o uso de um complemento. E a gente vai ver aqui, então, nesses exemplos. Quando eu digo meu gatinho morreu, né, aqui o verbo morrer, ele é intransitivo, ele não precisa de um complemento para ter sentido, morreu, né? Posso dizer outras informações? Posso, mas elas vão ser acessórias, não vão trazer, então, não são complementos para o sentido desse verbo. Diferente de quando eu digo, Gustavo comprou uma bicicleta nova. Eu tenho aqui, Gustavo é o sujeito, comprou uma bicicleta nova é todo o predicado. Quando eu tenho ali então o verbo comprar, né, é o núcleo desse predicado, ele é um verbo de ação, só que ele é um verbo transitivo, porque ele precisa de complemento. Eu poderia dizer, Gustavo comprou. Comprou o quê? Né? Então esse verbo ele pede um complemento para ter sentido. Eu preciso saber o que ele comprou, né? Então o Gustavo comprou uma bicicleta nova. Uma bicicleta nova é o complemento para esse verbo comprar. Então, esses complementos do verbo a gente vai chamar de objeto direto ou de objeto indireto. Vai depender, então, desse verbo, vai depender do tipo de verbo que eu vou usar, de que tipo de complemento ele precisa, né? Por exemplo, aqui, quando eu digo Gustavo compra chocolate, né? Quem compra, compra algo, né? Então, pede esse tipo de complemento, algo. Né? Um complemento sem preposição. Diferente de quando eu digo Gustavo gosta de chocolate. Quem gosta, gosta de algo. Então aqui é um complemento que precisa de uma preposição, né? Eu não vou dizer, ele gosta chocolate, né? Precisa ter esse de, essa preposição. Então aqui eu já vou ter um complemento objeto indireto. Então essa é a diferença entre objeto direto e indireto. O direto é um complemento que não precisa de preposição, que não pede uma preposição, e o objeto indireto já é aquele que vai pedir uma preposição. E nós vamos também ter, né, objeto direto e indireto. Vamos ter verbos, né, em situações, em contextos que vão pedir os dois complementos, né, um complemento sem preposição e um complemento preposicionado. Como no exemplo, Gustavo entregou o trabalho para a professora. Quem entrega, entrega algo a alguém. Né? Lembrando que a também é uma preposição. Né? Então, entrega algo a alguém. Eu preciso aqui
de 2 complementos para ter sentido, para atribuir sentido na minha oração. Então, basicamente é essa a diferença entre os complementos, né, e verbos aí transitivos e intransitivos. Nós vamos ter predicado nominal também. Aqui a diferença é que eu vou ter o uso de verbo de ligação, né? Os verbos de ligação é ser, estar, permanecer, ficar, continuar. E nós vamos sempre ter, então, esse verbo atribuindo, né, uma característica ao sujeito. Como no exemplo, o cinema estava lotado. Eu tenho o verbo estar, né, estava, é o verbo de ligação. O cinema é o sujeito e lotado é a característica do sujeito. Então, aqui eu tenho um predicado nominal, e essa parte ali de estava lotado é o predicativo do sujeito, né? A gente também chama de predicativo do sujeito. Bem importante aí essas nomenclaturas para a prova. Por último, então, o predicado verbo nominal é quando eu tenho 2 núcleos, né? Eu tenho um núcleo verbal e um núcleo nominal também, ou seja, eu vou ter a ação como palavra principal e também uma característica do sujeito como principal. Como aqui no exemplo, Irene sorriu nervosa, né? E tenho aqui o verbo sorrir e tenho o nervosismo ali, o adjetivo nervosa como característica também sendo atribuída a Irene. Então, nós vimos ali os complementos verbais, né, os objetos, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o complemento nominal. Porque sim, nós vamos ter nomes, né, nominal, nomes, né, substantivos, adjetivos e advérbios que vão pedir complemento também, né? Como no exemplo, o respeito às tradições nunca é contestado. Então, a palavra respeito, né, quem respeita, respeita, né, tem um respeito por algo, né, tem respeito por alguém. Então é uma palavra, um substantivo, respeito, né, que precisa de um complemento. E esse complemento, né, as tradições, ele é então um complemento deste nome. Por último, então, a gente vai falar aqui de 2 termos, né, que nós encontramos na oração também, que é o aposto e o vocativo. O aposto, ele se junta, né, a um substantivo ou um pronome com a finalidade de identificá-lo, de resumi-lo, de explicá-lo, né, como no exemplo aqui. Arnaldo, o motorista dos Moreiras, sofreu um acidente. Eu poderia simplesmente dizer, Arnaldo sofreu um acidente, mas eu quis identificar, né? Eu quis dizer quem é o Arnaldo. Não é o Arnaldo da padaria, é o Arnaldo, motorista dos Moreiras. Então, esse aposto, ele está separado por vírgulas, né? Motorista dos Moreiras. E ele tem, então, essa função de identificar esse sujeito, né? Identificar esse substantivo. Temos aqui um outro exemplo, né, de identificação, de explicação, na verdade, né? Dom Casmurro, obra literária de Machado de Assis, é uma excelente opção de leitura. Aqui eu também tenho um aposto separado por vírgulas, trazendo então aí uma identificação, né, uma explicação do que é Dom Casmurro. Né? Alguns sabem, talvez outras pessoas não saibam, então a gente utiliza esse termo, né? O aposto. O aposto ele pode ser separado por vírgula, né? A gente vai ter situações em que ele vai ser separado por 2 pontos, ou até mesmo pelo uso de parênteses. Por último, então, vamos falar sobre o vocativo, né? O vocativo são os termos que a gente encontra também na oração, que é usado para chamar ou interpelar por algo ou por alguém, né? Como aqui no exemplo. A política, meus amigos, é a arte da conciliação. Então, quando eu digo meus amigos, eu estou, né, chamando, eu estou interpelando, né, pelos meus amigos. Né? Eu estou conversando, eu tenho aqui um diálogo ao mesmo tempo, digamos assim, com alguém fora ali da oração. Também como no exemplo, meu Deus, o que faremos agora? Esse meu Deus também é uma interpelação, né? Eu estou chamando. Então esse vocativo, ele sempre vai ser separado por vírgula, né? Quando eu digo, Carolina, realize suas atividades, né? Esse Carolina, vírgula, realize suas atividades, porque é um vocativo.
certo? Então esse conteúdo também é super importante para a prova. Espero que tenha ajudado e desejo a vocês um bom trabalho e uma boa prova.